Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo. A partir de hoje, nós estaremos em recesso das atividades normais, mas dando continuidade com o estudo do Evangelho. E, como sempre, vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui presentes para que possamos vibrar nos trabalhos da noite. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, neste lar, neste hospital, nesta escola onde nos acolhe encarnados e desencarnados, com o objetivo de nos ajudar a tornar pessoas cada dia melhores, através do estudo, da compreensão e principalmente pela nossa mudança de comportamento, aprendendo e vivenciando a prática do bem, do amor e da caridade. E é com este pensamento, Jesus, que te pedimos, permaneça conosco, amparando-nos, socorrendo-nos, derramando o seu bálsamo de amor para aliviar as nossas dores, não só aos encarnados, mas aos desencarnados e a todos os irmãos que não puderam aqui estar presente. Ajuda-nos, Mestre, a permanecer fiel em teus ensinamentos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Para o estudo da noite, nós trouxemos um estudo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 138, cujo título é O Justo Remédio. E a passagem do Evangelho nos diz o seguinte: quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. É de Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. E Emmanuel nos diz o seguinte: em sua missão de Consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Isso aqui retrata exatamente quando nós aqui aportamos, todos nós aflitos, com dificuldades, seja de ordem material, psicológica ou por dores, doenças, problemas de relacionamentos, que o que mais tem nos afetado, aqui chegamos buscando uma solução para o problema. Mas Emmanuel, já nos alertou que todos nós já temos esse conhecimento, que a receita é exatamente amai uns aos outros. E é o que nós temos dificuldade em compreender e vivenciar esse amai-vos uns aos outros. E assim, ele nos continua dizendo: aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Então, a falta de amor, e o pai na expectativa de que o filho vai ser melhor se receber uma educação mais severa, sem compreender a expectativa dos seus filhos, o que de fato eles buscam, qual perspectiva esse jovem, essa criança tem em relação à vida. Mas o pai, na sua insensibilidade, quer que o filho siga aquilo que ele deseja, Ali é um filho rebelde, ingrato, que foge à beleza do entendimento. É o que nós vemos, todos nós
como quando jovens não compreendíamos aquilo que nos era aconselhado. E muitos, mesmo não aceitando aquilo que lhe era aconselhado, silenciava, mas outros não tinham esse entendimento e procuravam, né, outras questões que mais tarde ou tão logo traria essa dificuldade para ele mesmo, através de vários problemas que ele mesmo criou em relação a não entendimento do que é o viver, né? Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. É o que mais nós temos hoje, né? Todos nós entendendo que a vida material é mais importante do que a vida espiritual. Isso, através de muitas dores, muito sofrimento, é que alguns chegam a esse entendimento e buscam a sua renovação. E muitos continuam as suas mazelas, chegando ao termo da vida, sem entender o que está acontecendo. Mas, se nós compreendermos bem o que Emmanuel nos coloca, né, que nós devemos amar uns aos outros, nós teríamos como princípio a busca do nosso desenvolvimento espiritual, fazendo o equilíbrio entre a construção material e a construção espiritual, porque estamos encarnados e necessitamos das condições materiais, mas lembrando que ela não é tudo, né? Nós temos que ter esse equilíbrio. Além é um irmão que se nega ao concurso fraterno, né? Poucos conseguem compreender esse sentimento fraterno, cada um preocupado somente consigo mesmo, esquecendo a dor, né, dos irmãos que não tiveram a mesma sorte com ele, que ele, ou muitas vezes nós sabemos que cada qual tem a sua tarefa a ser cumprida, mas está na condição de necessitado, mas como forma de aprendizado. Então, o amparo, o socorro é fundamental, mas muitos não conseguem entender isso. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Então, nós vemos assim que já sabemos que no nosso lar reúne-se os nossos inimigos, portanto, facilidade não encontraremos. Muitas vezes, né, encontramos irmãos mais compreensivos, mas na grande maioria são cobranças, né, que estão ali, porque são desejosos de amor, mas sem entender, nós queremos ser amados, mas não queremos amar o próximo. Então, aí começa a nossa dificuldade. Mas, quando compreendermos exatamente, né, a nossa missão, enquanto espírito encarnado, vamos entender que nós temos que renunciar a nós mesmos e fazermos tudo o que pudermos pelo próximo, porque aquilo que fazemos ao próximo, estamos fazendo a nós mesmos. Então, essa é uma verdade difícil de ser compreendida, mas é uma realidade, porque quando conseguimos fazer alguém feliz, nós também sentiremos aquele sentimento de paz, de alívio, de tranquilidade. É isso que é o verdadeiro sentido da nossa existência, né? Mais adiante é o chefe de serviço insensível e contundente. É o que mais nós encontramos, principalmente no mundo atual, onde todos somos trabalhadores e temos chefes, né? E nem todo chefe tem esse entendimento. Por quê? Por falta exatamente de amor, de compreensão das dificuldades que são diferentes para cada pessoa, porque cada um é um espírito que se encontra numa tarefa, numa missão, né? E nem todos
têm a mesma habilidade, a mesma sensibilidade. Entender o ser como único é impessoal, ele não pode ser comparado a ninguém, porque cada um de nós temos uma tendência e uma tarefa também diferente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. Então, não é novidade para ninguém, né? Desde que o mundo é mundo, já temos esse entendimento, né? Do que é bom e do que não é bom. Então, quando nós prejudicamos alguém, nós estamos infringindo já a lei divina, que é deixar, né, de fazer o bem. E nós estamos em tarefa, em missão, em aprendizado de fazermos o bem. Falamos muito em bem, mas o seu exercício é uma grande dificuldade, né? Então, por isso que muitas vezes nós temos muitas contrariedades, muitas dificuldades com o próximo, seja no trabalho, na família, na vizinhança, na comunidade, onde quer que estejamos, né? A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa nova, para a boa compreensão. Então, se conseguirmos ser fraternos, compreensivos para com todos, nós não teremos, né, essa dificuldade, mas as nossas deficiências morais é que dificultam cada vez mais a nossa execução ou cumprimento dessa missão que todos nós recebemos ao ser encarnado, sermos bons. Por quê? Pelo nosso egoísmo, pelos ciúmes, pela inveja, pelo orgulho, enfim, deficiências que é uma normalidade desde que somos seres humanos. E é exatamente para combatermos essa deficiência que aqui nos encontramos. Mas a nossa ignorância nas condições espirituais não nos permite analisar ou avaliar essa questão que é responsabilidade de cada um de nós. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Essa questão também é bastante interessante, porque nós gostamos de ser servido, mas raramente queremos servir. Então, é exatamente o contrário, nós temos mais que servir do que ser servido, né? Então, precisamos mudar a nossa rotina, né, de vivência e de entendimento. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Então, como o próprio texto nos diz, né? Nós somos muito imediatistas. Fazemos uma coisa e queremos a recompensa imediata. E as coisas espirituais, elas não são recompensa imediata. Nós fazemos para plasmar uma vida melhor, uma morada melhor. Então, não é para hoje, não é para amanhã, né? Todos nós, um dia, partiremos para a vida espiritual, para o plano superior. E é nesse momento em que nós vamos ver quais as beneficências que realizamos ou nada realizamos, né? Então, para isso que aqui estamos aprendendo a ser um trabalhador e aprender a servir mais do que ser servido, porque é este o grande benefício. Tudo que fizermos é o que receberemos. Se fizermos o bem, é o bem que receberemos. Se não fizermos o bem, é esse não bem que também receberemos. É da responsabilidade de cada um. Todos já nasceram sabendo distinguir o bem do mal. Não tem nenhuma criatura que não saiba exatamente o que é bem e o que é mal. Mas, se o exerce, é pelo seu livre-arbítrio, porque todos nós temos
essa liberdade de escolha, né? E a escolha é livre, mas a colheita, como diz, né, é certa. O que plantamos é o que colhemos, né? Então vamos nos atermos àquilo que realizamos. Como colocar o fruto na fronde verde de uma plantinha nascente? Então, uma plantinha nascente, nós sabemos que ela não tem possibilidade nem condições, ela precisa desenvolver-se. Assim também é uma criança, né? Daí a importância do trabalho, do lar, né? Da família, para ajudar a criança a ter um crescimento saudável, né? Observando a prática do bem, do amor e da caridade, esses ensinamentos que, quando realizado até os 7 anos, é possível a gente diminuir a tendência negativa que a criança tem, e muitas vezes até corrigir, né? Após os 7 anos, nós muito pouco podemos fazer. Não significa que não podemos fazer nada, mas aí já entra a questão da vontade da criança, porque até então a criança ela obedece ou cumpre aquilo que os mais velhos estão ali ensinar, ou dedicação que é feita a ela. E depois dos 7 anos, já com a vontade aberta, cada criança vai agir de acordo com o seu entendimento, com a sua conveniência. E muitas vezes a gente pensa que só depois, quando ficar adulto, é que ele vai tomar a direção da vida dele. Não. Então, até os 7 anos, nós temos possibilidade de educar, de trabalhar as tendências negativas, encaminhando para o bem. Mas depois disso, não é que não seja possível, é possível, mas é mais difícil pelo próprio desenvolvimento intelectual, moral da criança, questionamentos que a criança começa a realizar. Então, os pais devem ter todo o cuidado possível, né? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Então, é possível a gente destruir ou tirar alguma coisa, né, que está fortemente ali colada, como um mármore, ele fica colado. Cinzel é um instrumento próprio para que a gente possa moldar, né, materiais mais pesados, mais duros, mais difíceis, né? Então, vocês vejam bem que já nos coloca ali como podemos fazer isso usando apenas um cinzel. Assim também, a criança é uma obra-prima que nós vamos construindo. E, de repente, se nós não cuidamos enquanto era criança, como na idade mais avançada, nós queremos que, através da fala, né, ela cumpra aquilo que está sendo trabalhado. Então, é fundamental, né, que exista o exercício e a fala, que tenha a mesma consonância. Não eu falo alguma coisa e pratico outra, né? Um exemplo que para mim foi marcante foi o seguinte: no tempo quando eu cheguei aqui, ainda não existia celular, era telefone, né? Aí, normalmente, a gente tinha o costume de dizer assim, alguém ligava, eu não queria atender a pessoa, aí falava assim, fala que a mãe não está. A criança dava o recado, ia falar exatamente o que eu mandei. Então, daí já começa os maus costumes que nós mesmos ensinamos para nossas crianças. Nós queremos que a criança faça o certo, mas eu já estou ensinando ele a agir não corretamente, como que fica, né? Então, daí a importância dos pais também estarem espiritualizados, tendo esse conhecimento. E a doutrina espírita, ela é uma ferramenta excelente, porque ela não diz norma, mas ela trabalha a nossa consciência, mostra o grave erro, o prejuízo, né, daquilo que eu estou fazendo
para aquela criança, ou para qualquer pessoa que está conosco, já trabalhando a mentira, né? Nós falamos, mas eu não minto. Mas é em pequenas coisas que nós nos tropeçamos. E isso fica muito marcado na mente, no subconsciente da pessoa, né? E mais tarde ela vai lembrar, minha mãe fazia isso, por que eu não posso fazer? Aí é que está o perigo da questão. Então são pequenas coisas que nós devemos mais cuidar, né? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Então tudo que nós fazemos aqui é sementeira. Se eu ajo dessa forma como eu falei do telefone, a minha sementeira já não está sendo boa, né? Então, nós não imaginamos o quanto a doutrina espírita ela é fundamental para a nossa vida, para que nós possamos, né, nos corrigirmos. Não é corrigir o outro, é fazer o corretivo em si mesmo. O que é que eu estou falhando? E nós gostamos de corrigir os outros, e nós, né? Então, o aprendizado da doutrina espírita é para a pessoa que se faz presente, é para cada um de nós. Não é para o meu marido, para o meu irmão, para não sei quem, para o vizinho, não. É para nós mesmos, nós é que precisamos, e por isso aqui nos encontramos para aprendermos ou revivermos, né, os equívocos em que nós ainda, né, estamos vivenciando, porque é tão normal que a gente acha que isso não é nada, mas diante de Deus ela tem uma gravidade que nós nem imaginamos. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Então, quando eu estou em dificuldade, não adianta procurar o outro. Primeiro, eu devo fazer uma revisão consciencial para ver como é que eu estou agindo. Claro que a ajuda é sempre bem-vinda, porque quando nós chegamos a buscar algum auxílio é porque já estamos além dos limites das nossas forças, sem condições sequer de conseguirmos refletir, analisar sobre as dificuldades que estamos vivenciando. Então aí é fundamental, porque receberemos orientação, amparo dos benfeitores espirituais para nos esclarecer e nos ajudar a retomar os nossos lugares, mostrando-nos onde é que está a deficiência. Não é acusando, nem cobrando nada de ninguém, mas fazendo exatamente um exame de consciência para conosco mesmo e que possamos, né, fazer o ressarcimento dessas faltas que cometemos, porque todos somos ainda, né, devedores, falhas temos, mas exatamente estamos aqui para aprendermos a ser criatura melhor, mas para isso é necessário nos esforçarmos, né? Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Então, por quê? A solução está dentro de cada um de nós. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Então, cada um vai passar aquilo que necessita, mas ele pode tornar mais dramática a sua caminhada ou suavizar, dependendo do esforço que ele vai realizar. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sobre a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Então, se cada um de nós tiver a consciência, né, de fazer essa análise, essa reflexão crítica, nós conseguiremos nos superar, porque estamos aqui para a nossa superação. E através da vivência no ambiente em que estamos é que vamos superando as nossas dificuldades. E rapidamente, para que possamos compreender um pouquinho melhor as palavras de Jesus, né? Do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, né, e o Lúcio, A Caridade Desconhecida. Como sempre, no livro Jesus no Lar, Jesus está reunido com os seus discípulos, né? E sempre mantém uma conversa sobre um determinado assunto. E nesse dia, né, Pedro dizia assim:
Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Então, quando a gente fala em amparar, auxiliar, sempre a gente pensa na necessidade do dinheiro, né? E a conversação estava animada e cada um dando uma opinião, né? E Jesus, como sempre, retomando a palavra, diz o seguinte, que um sincero devoto da lei, ele foi determinado, né, pelos céus ao exercício da beneficência, mas era um irmão que vivia em extrema pobreza, e ele não tinha forma nenhuma de retirar nada do seu orçamento ou doar nada daquilo que ele tinha. Então, ele ficava assim, o que eu posso fazer? Mas mesmo assim, né, ele muitas vezes se indagava, puxa vida, além do consolo, além das palavras que eu coloquei, esse irmão está necessitado de roupa, de comida, mas infelizmente o que eu posso dar é o alívio através da conversação, do ouvir a dificuldade desse irmão. Então ele também tinha vários filhinhos e era escravo do lar, que ele trabalhava incessantemente para a manutenção do lar. Ele, diante dessa situação, ele viu que era impossível ele fazer a caridade material, mas ele fez um propósito. Ele ia trabalhar com todas as suas forças, guerrear contra o mal, em todas as circunstâncias ou em todo local onde se ele encontrava. E assim ele começou a sua jornada, né? Ele prestava muita atenção nas reuniões, nas comunidades, por onde ele passava, onde estava havendo pensamento inferior, que sugeriam, né, coisas negativas, e em relação às pessoas que estavam utilizando da maledicência, ele sempre, diante dessa situação, educadamente, né, ele conversava, recordava essa ou aquela pequena virtude. Então, mesmo que a pessoa tivesse naquelas condições que não era boa, ele mesmo assim relevava. Apesar dessa situação, era uma pessoa caridosa, boa, atenciosa. Então, ele considerava, né, sempre a qualidade das pessoas. E nunca, jamais, ele exaltava qualquer ponto negativo ou recordava atitudes não boas dos irmãos. Então, ele ia caminhando aqui e ali, sempre procurando, né, acalmar, suavizar, né, onde havia ambiente de bastante angústia ou de desavenças, né? E ele conseguia fazer com que houvesse a calmaria, a normalidade voltasse, né? E sempre com esse objetivo, já que ele não tinha condições de ajudar financeiramente ou materialmente, ele procurava, né, de todas as formas, amparar, socorrer as pessoas que estavam em desequilíbrio, porque quando nós começamos a agir ou falar coisas indesejadas, é porque psicologicamente nós não estamos bem. E ele procurava, né, fazer com que essas incompreensões fossem amenizadas, né? E caminhando, como por todos os lugares por onde andava, ele era essa mesma pessoa, né? Procurando, se houvesse algum perigo, ele alertava, ele procurava ajudar a sair daquela situação. Bom, ele fazendo todo esse propósito dele, chegou ao final de sua jornada e, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece, que é a beneficência material,
jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, quer dizer, ele foi convocado para prestar contas do que ele fez na sua existência terrestre, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Ele estava com bastante medo e aflito. O que será que vão falar de mim, né? Temia os julgamentos das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema. E porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso e empreiteiro. Então, todo o trabalho que ele fez, né, de amparar, socorrer, de acalmar, suavizar as condições negativas da nossa existência, né, sempre com palavra amiga, foi o motivo pelo qual ele recebera esse prêmio. E nesse instante, Jesus fixou seus olhos nos aprendizes e, calmo, concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, nós vemos aqui, né, que esse combate metódico e sereno contra o mal, ele está presente em cada um de nós, porque já sabemos que recebemos a graça da reencarnação por dívidas de amor. Se temos dívida de amor, nós precisamos fazer esse combate, né, metódico, constante. As pessoas nos agrediu, as pessoas nos injuriou, nós não podemos devolver com a mesma medalha. Ao contrário, compreendermos e orarmos por esse irmão que ainda não compreendeu que todos estamos nesta caminhada, e que se hoje tem alguma coisa contra esse ou aquele irmão, mas tem outro e aquele outro irmão que também tem alguma coisa contra ele, porque todos estamos no mesmo nível de dívida de amor. E dívida de amor a gente só consegue reconstruir, né, com tranquilidade, com serenidade, não trocando com a mesma moeda, mas procurando a paz, a tranquilidade, fazendo com que a pessoa compreenda que só o amor constrói e que o amor está acima de todas as dificuldades que temos. E esta é a grande tarefa que todos nós temos. Hoje nós temos que compreender que viver em comunidade ou em família não é fácil. Nós precisamos, alguém precisa compreender, não importa que seja uma pessoa só, né? Porque tem o seguinte que diz no Evangelho, né? Basta uma pessoa para ser a pedra angular. Quer dizer, você tendo esse entendimento, você vai conseguir segurar todos os problemas, porque não vai permitir que ele cresça, que o mal cresça. Ao contrário, ele vai ser paralisado ali por aquele irmão que já estuda, compreende e está vivenciando o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa grande tarefa. Por isso que o nosso título, né, a caridade desconhecida, porque a caridade a gente pensa que vai fazer lá fora. Não. A caridade a gente tem que fazer dentro de casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, com os nossos vizinhos, que são vizinhos difíceis, isso.
a gente coloca 1000 adjetivos, mas esse é o irmão ao qual nós temos maior dívida e por isso precisamos nos harmonizar. Então, fica aí, né, a nossa lição da noite, para que possamos refletir e vamos, nesse final de ano, aproximando-se, né, o Natal, que todos nós relembramos o nascimento de Jesus, seja um momento de reflexão para estarmos próximo dele. E como é que estar próximo de Jesus? É fazendo o bem, vivendo o bem, pensando no bem. Então, desejamos que todos nós possamos realizar esse esforço para que tenhamos, né, essa semana, esse início de ano com essa tranquilidade. Que Jesus nos abençoe e que possamos, né, receber de Jesus essa grande força para que possamos fazer essa transformação dentro de nós. E como forma de agradecimento, vamos fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, pedindo a Ele o socorro para que nos ampare, para que nos ajude nesse nosso propósito de sermos criaturas melhores. E que a sua paz, a sua grandeza permaneça conosco, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.